Algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. Albert Einstein. Mas tem algo que verdadeiramente é impossível para um cientista ou para qualquer pessoa que seja na face da Terra. Fazer com que uma virgem ficasse grávida. E é isso que em Lucas 1, o anjo Gabriel vai anunciar para Maria. Que mesmo virgem, ela ia ser mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo. E no final do anúncio do anjo, quando Maria está absolutamente chocada com a mensagem, é isso que o anjo fala, em Lucas 1:37, não precisa ir lá. Pois nada é impossível para Deus. E o que mais me deixa admirado é a resposta de Maria para o anjo. No versículo 38, Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria entendia algo que nós, como servos e servas de Deus essa manhã, precisamos entender também. Se você é um discípulo de Jesus, um cristão verdadeiro, Deus, assim como chamou Maria, chama você e a mim para fazer o impossível. Título da aula hoje: tornando o impossível possível. Eu tenho 3 pontos para nós essa manhã. E esses 3 pontos vão numa direção bem simples. Tornar o impossível algo possível. Vamos em Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 38. A Bíblia fala: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vemos 2 mulheres, 2 irmãs, Marta e Maria. As 2 receberam a visita de Jesus na casa delas. E a gente vê 2 respostas diferentes à presença de Jesus em um lar. Primeiro nós vemos Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo dele. E do outro lado nós vemos Marta, que queria servir Jesus, tinha uma boa intenção no coração dela, mas que deixou essa angústia de querer servir Jesus atrapalhar o próprio relacionamento dela com ele. Em vez de estar aos pés de Jesus, aprendendo como Maria, a irmã dela, ela ficou ocupada com muitas coisas. Ela deu espaço a críticas, ainda com a própria irmã, e ainda vai tentar repreender Jesus. Pede que a minha irmã me ajude. Jesus, ela está aí sem fazer nada. Jesus, como sempre, ele olha, eu imagino, com um rosto compassivo. Marta, Marta, você não entendeu nada até aqui. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Ela escolheu a melhor parte, a única necessária. Essa é a famosa história de Marta e Maria. O que isso tem a ver com o impossível? Tem tudo a ver. Primeiro ponto de hoje vai ser tirado desse texto aqui. Se você quer fazer o impossível, primeiro ponto, comece pelo necessário. Porque de nada adianta fazer o impossível se você não tiver os pés de Jesus. Às vezes a gente se confunde como discípulos.
Porque nós estamos cercados de coisas espirituais o tempo todo. Nós fazemos muitas coisas espirituais, mas com Marta também era assim. E o grande ponto é esse, irmãos. Fazer coisas espirituais não te torna espiritual. Você pode estar aqui hoje, sentado, ouvindo uma pregação essa manhã, cantando louvores a Deus. Você pode pôr sua oferta na bandeja, pode pôr sua oferta no Pix, você pode tomar a Santa Ceia, fazer muitas coisas espirituais, mas não ser espiritual para nada. Para ser espiritual, e esse é o nosso alvo aqui como igreja essa manhã. Queremos ser espirituais, queremos estar aos pés de Jesus aqui hoje, queremos desfrutar a melhor parte, como Maria. Se você quer isso, e é o que eu quero também, só uma coisa é necessária. Você só precisa de uma coisa, uma única coisa. Seu relacionamento com Deus. Nós somos uma igreja que pregamos o que a Bíblia prega, na verdade. Que ser um cristão é muito mais do que vir na igreja um domingo por semana. É muito mais do que vir na igreja no Dia das Mães só. Ser um cristão de verdade requer um relacionamento com Deus diário. Estar aos pés de Jesus diariamente, e essa é a melhor parte. Alguma vez, você já teve no seu tempo com Deus, preocupado com muitas coisas? Perdendo o foco da sua oração? Quem é que nunca teve um coração como Marta? Vamos falar a verdade. Eu já tive muitas vezes. De estar orando e do nada pensar no meu café da manhã. Caramba, eu vou na padaria, pedir um pão na chapa. Legal, um café com leite. Não é? Às vezes acontece, irmãos, porque esse é o nosso coração naturalmente. Nós vivemos em um mundo de Marta. Um mundo que nos impele a agir como Marta. Mas precisamos ter um coração de Maria. Amém? Em um mundo de Marta, Deus nos chama a ter um coração de Maria. Para isso, você precisa focar no necessário. É interessante porque a palavra necessário no grego significa necessário na melhor porção. E nós nos damos conta do que realmente é necessário, do que realmente importa nos dias de trevas. É aí que o impossível começa. Eu lembro de alguns anos atrás, e me inspira a pensar nessa história, porque todo grande homem na história que enfrentou grandes desafios e teve grandes vitórias, você pode pensar em reis, imperadores, grandes líderes que ficaram gravados, eles tiveram um primeiro grande desafio, todos eles, sem exceção, um desafio que eu também tive, sair da casa dos pais. Irmãos, foi difícil, porque eu sou filho único, para quem não sabe. Então, eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar roupa, eu não sabia fazer um monte de coisa, porque eu fui mimado pelos meus pais, é isso que vocês querem ouvir, né? É isso. Vou ser aberto hoje. É isso. E aí numa casa, morando com 10 irmãos, você aprende algumas coisas que são necessárias mesmo. E um dos dias que eu mais aprendi, na verdade não um dia, mas foram 10 dias, que a gente ficou sem luz. Cortaram a nossa luz da casa. Por 10 dias. Toda a comida da geladeira estragou. Imagina. Como universitário, você já não tem dinheiro. Imagina ver a sua comida estragando. No primeiro dia, você fica louco. Você quer comer tudo que você puder para não estragar. Mas aí no segundo dia acabou. E foram 10 dias sem luz. Imagina isso. Era verão. Então a casa estava cheia de pernilongo. Cheia. E não tinha ventilador. Não tinha como pôr o inseticida na tomada. Irmãos, foi um inferno. 10 dias. Mas sabe o quê? A gente estava animado. Os irmãos que ficaram lá estavam muito animados. A gente dormia juntos para os pernilongos se dividirem entre a gente. Eu digo, juntos um perto do outro, né? Mas a gente dormia no mesmo ambiente para se dividir aí, se revezar na maratona. Mas a gente estava animados, porque apesar de estar no mundo de trevas, literalmente, no mundo de trevas espiritualmente, nós tínhamos uma luz, a luz do nosso relacionamento com Deus.
E não importa as circunstâncias que você está passando, não importa se você olha ao seu redor e tem muito o que fazer, não importa. Lembra que só uma coisa no final do dia é necessário. E o que é necessário? Ter um coração de Maria. E só podemos ter um coração de Maria sentados aos pés de Jesus. Como foi seu tempo com Deus essa manhã? Não podemos abrir mão, irmãos, do nosso tempo com Deus por nada. O seu tempo com Deus é mais importante que essa pregação. Se você está aqui hoje ouvindo essa pregação e não teve um tempo com Deus incrível essa manhã, você perdeu o necessário. Você perdeu o que mais importa. E claro, não estou falando para faltar na pregação e no culto. Estou falando, prioriza o mais importante, sempre no seu dia. E o que mais me anima, pessoalmente, quando a gente ouve isso, ter um coração de Maria no mundo de Marta, pode ser desafiador, e é. Mas o que mais me anima é o que Jesus fala no final. Ele fala, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe quem é a única pessoa que pode tirar a melhor parte de você? Você. O problema de Marta nunca foi Maria, sempre foi Marta. Esse era o único problema que ela tinha. Mas o bom é que ela também era a solução. E se nós nos damos conta disso, nós vamos ter uma semana incrível pela frente. Ainda que talvez seja uma semana cheia, eu sei que muitos têm provas na universidade, eu sei que no trabalho tem épocas do ano que são mais exigentes, talvez seja essa para você. Não importa. O que importa é estar aos pés de Jesus. E ninguém pode tirar isso de você. Vocês estão comigo, irmãos? Comece pelo necessário. Marcos 14. Vamos para o nosso segundo ponto. Versículo 3. Marcos 14. Marcos 14, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho seja anunciado por todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui nós vemos a história, novamente, de uma mulher. Mas o interessante é que João 12 deixa claro para a gente quem é essa mulher. Essa mulher aqui, que derramou um perfume caríssimo de alabastro aos pés de Jesus, preparando ele, que estava prestes ao sepultamento, queria morrer na cruz, anunciando o que iria acontecer. Essa mulher era a mesma Maria, que a gente acabou de ler, irmã de Marta. Maria aqui pega um perfume caro, aqui fala que custava 300 denários. Se a gente transferir para valores de hoje, a gente está falando de algo com a inflação, talvez entre 15 e 20 mil reais. Imagina um perfume de 20 mil reais. E ela não hesitou, ela vai até Jesus e derrama o perfume nele. E aí pessoas começam a repreendê-la. Olha que interessante. Nós vemos aqui críticas de novo, como no caso de Maria, que fez o necessário, mas a irmã dela não gostou disso. Aqui nós vemos agora a mesma Maria sendo alvo de novo.
agora de homens que estavam vendo isso e falavam, vocês podiam dar o dinheiro para os pobres. Mas aí Jesus interrompe e fala, não, os pobres vocês sempre vão ter. Ela fez o que pôde. Isso ficou gravado na minha mente. Ela fez o que pôde. Você quer fazer o impossível? Segundo ponto de hoje. Faça o que for possível. Não tem como pensar em fazer o impossível sem antes fazer o que é possível. Ela tinha um frasco, não é? De perfume caro. Talvez era tudo que ela tinha e ela deu tudo. Mas se ela tinha, era possível dar, não é? E foi o que ela fez. E Jesus, por isso, fala, onde o evangelho for pregado, o que ela fez vai ser lembrado. E cá estamos nós hoje, 2000 anos depois, falando dessa mulher, Maria. Maria foi incrível, porque ela só fez o que era necessário, e depois ela só fez o que era possível. E a gente está aqui falando dela hoje por isso. Não é incrível? Isso me anima. Faça o que é possível. Se tem uma coisa que Deus lembra, é quando a gente faz tudo o que é possível, que está ao nosso alcance para Ele. Olha isso, olha que legal em João 19. Como é dia das mães, eu estava meditando nessa escritura. João 19, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Aqui nós temos Jesus crucificado. Literalmente, nos últimos momentos de vida dele. No momento de maior dor da vida dele. Segurando os nossos pecados na cruz. Separado de Deus. Pelos pecados que a gente cometeu. E ele ainda consegue pensar nas outras pessoas. E ter um coração altruísta. Ele consegue pensar na mãe dele. E ele olha para ela, ele olha para João, que é o discípulo amado citado aqui, e ele fala para a mãe dele, aí está o seu filho. E ele olha para João, João, aí está a sua mãe. E a partir desse momento, Maria literalmente passou a ser parte da família de João, o apóstolo que escreveu esse evangelho. Eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça, passando... Porque muitas vezes eu já tive um coração, como o de Marta e como daqueles homens que estavam criticando Maria, quando ela derramou o perfume. E eu me perguntei aqui, nossa, e se Jesus tivesse feito esse pedido para mim? Chegasse para Maria e falasse, olha Vini, agora essa aqui é sua mãe, tá bom? Cuida dela. Eu imagino se eu não tivesse tido um bom tempo com Deus esse dia. Talvez eu ia falar, não, nada disso, Jesus. Você tem Tiago ali, tem Judas, seus meio-irmãos. Eles são filhos dela também, pede para eles. Essa batata quente não está na minha mão, não. Que isso? Dá esse rojão para outro, Jesus. Não é? Não é esse o coração que algumas vezes nós podemos ter quando nos pedem algo? Nós até podemos fazer. Mas muitas vezes falta o coração. E aí podemos fazer sem ter o coração. E a gente ainda coloca a culpa nisso. Não, porque eu tenho que fazer. Não, não tem que fazer. Ninguém tem que fazer algo. Nós queremos fazer. E eu fiquei pensando, o que separa alguém que pode fazer de querer fazer para ter que fazer ou para nem fazer? O que separa cada uma dessas pessoas, ainda na igreja? Uma coisa, está aos pés de Jesus na cruz. Sabe por que João, ele não negou o pedido de Jesus? Como é que você vai negar o pedido de alguém que está na cruz pendurado, sangrando, morrendo pelos seus pecados? Como que você é capaz de dizer não para isso? Podia ser o que fosse. O que Jesus pedisse, com certeza João ia atender, não é?
Irmãos, quando estamos aos pés de Jesus, sempre que estamos aos pés de Jesus, nenhum pedido é demais. É isso. O nosso desafio hoje é estarmos cada dia, não só aos pés de Jesus, como Maria estava com Marta, mas está aos pés de Jesus na cruz. E aí você não só vai fazer o possível, mas todo o possível por amor a Deus. E é isso que nós queremos, fazer todo o possível por amor a Deus. Esse é o coração de alguém que entende a graça de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo em que, sim, muitas pessoas, elas querem fazer coisas para Deus, mas até um certo ponto só. Isso é fruto de um pensamento religioso que muitos de nós fomos ensinados ao longo da nossa vida. E que pensamento é esse? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser salvo? Esse é o pensamento. Esse pensamento, a gente não percebe quão danoso ele é. Quão perigoso ele é. Porque se a gente mira o mínimo, é muito fácil ficar muito abaixo disso. Não é? Pôr limites no nosso coração. Não foi o que Maria fez, não foi o que João fez, e não foi o que Jesus fez. Irmãos, se nós somos discípulos, temos o reino de Deus, temos um relacionamento com Deus, somos salvos. Se você é alguém que entende a graça de Deus, que você não merece estar aqui, nem eu, você vai perguntar qual é o máximo. Qual é o máximo que eu posso fazer? Porque eu já estou bem com Deus. Eu quero dar meu máximo. Então, o culto de semana não é um problema. Nós vamos com alegria, mesmo numa semana de provas. Entende? Tá num culto de domingo, do Dia das Mães, não é um problema. Porque nós queremos um dia que todas as mães estejam aqui também, não é? Eu fiquei muito animado de ver Diego e Claudinha aqui, porque é o sonho de todo discípulo. Tá um dia fazendo um bem-vindo com a sua mãe, não é? Sendo mãe física, mas mãe espiritual também. E a minha mãe está aqui. Ela chegou de São Carlos agora. É um sonho para mim. É um sonho para mim que hoje minha mãe física veio lá de São Carlos agora. É parte da igreja lá. Tem sido uma mãe para a igreja lá. É a minha mãe física, mas agora como discípula. Com 9 anos a fé que ela vai fazer, é a minha mãe espiritual também. E eu aprecio o reino, irmãos, porque no reino nós todos temos múltiplas mães espirituais. Então hoje eu posso dizer isso com segurança. Minha mãe não é a única que puxa minha orelha. Eu tenho muitas mães que fazem isso. E eu amo cada uma delas. Eu amo a Cleibe que está lá atrás. Eu amo ela porque ela sempre me ajuda a olhar para a palavra de Deus. Ela puxa minha orelha quando eu preciso, com amor. Ela fala coisas para ajudar meu coração. Ela se importa, ela é uma mãe para mim. Mas tem muitas outras aqui. Ana Cristina é uma mãe espiritual para mim também. E uma outra mãe que eu queria falar, que eu sei que é mãe de muitas pessoas aqui na igreja, é a Norminha. Olha, eu sei que a Norminha não gosta de ser citada nas pregações, mas me perdoa, minha irmã, hoje não tem como, eu tenho que falar de você. Porque a Norminha é uma discípula que entende a graça de Deus. Ela entende. E por isso que ela sempre quer fazer o máximo. Quando você olha para a Norminha, ela está sempre servindo, sempre fazendo alguma coisa, sempre falando com alguém, sempre tentando ajudar de alguma forma. Ela tem um coração servo, ainda em coisas pequenas que ninguém nota. Mas sabe o que? Deus nota. Hebreus 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Olha que escritura encorajadora. Não tem como ler essa escritura e pensar em dar menos do que o máximo. Porque olha isso. Deus, Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus, Ele não esquece, irmãos. Deus não é injusto.
Às vezes é verdade, pelo nosso pecado nós esquecemos. Pessoas fazem coisas para nós e nós não agradecemos. Verdade, pessoas servem e a gente não nota. E é verdade, ainda na igreja a gente tem pecado e tem coisas para crescer. Mas a boa notícia é que Deus, Ele lembra. Pode ser a menor coisa, pode ser que você chegou hoje cedo e arrumou uma dessas cadeiras que estão aí para a gente. Deus lembra, Deus aprecia, Deus Ele vai recompensar um dia nos céus esse seu trabalho. E todo trabalho. Agora pensa se você dá o máximo em tudo que você faz. Quanta coisa Deus vai se lembrar. E quanta coisa Deus vai poder te agradecer se você só faz o que for possível. Segundo ponto de hoje. Terceiro e último ponto. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Que nós vemos um homem religioso, um homem rico, pelo que diz a Escritura. Ele vai até os pés de Jesus, se ajoelha. Lembra, coisas espirituais não te fazem espiritual. Foi muito espiritual o que ele fez. Mas ele não tinha um coração de Maria. E ele fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Primeira pergunta de Jesus: por que você me chama bom? Não que Jesus não fosse bom, ele fala que só Deus, somente Deus é bom. Mas ele está questionando a afirmação do homem para ver se ele entendia o que ele estava falando. Isso é muito comum entre pessoas religiosas. Elas falam coisas que elas não entendem. Só foram ensinadas, elas ouviram um dia de alguém, em algum lugar, não sabe de onde, e elas repetem. Então Jesus está questionando isso. Jesus sabia que ele era Deus, mas ele quer questionar essa convicção. E ele fala: bom, você obedece os mandamentos. Ele cita vários deles, entre eles: honra teu pai e tua mãe. Então, se você vai ter a honra de estar com a sua mãe hoje no Dia das Mães, eu quero te chamar a honrar sua mãe hoje. Leva ela para almoçar, lava a louça a semana inteira. Gostaram, né, as mães? Dá um presentinho, uma flor, um bombom. Mas honra a sua mãe de coração, não só com atitudes e coisas. Porque as mães são dignas de honra, biblicamente. Os pais também, mas depois a gente fala disso. O Dia dos Pais é depois. E aí Jesus fala: ok, você já faz tudo isso, vai, vende seu dinheiro e dá tudo para os pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E ele fica triste. Ele recebeu a melhor notícia da vida dele. E ele ficou triste. Talvez, para os que estão estudando a Bíblia aqui, alguma parte dos estudos bíblicos que mais desafiou seu coração te deixou triste. Mas eu tenho uma pergunta para você que está visitando a gente estudando a Bíblia. O que de tão ruim tem em ter um tesouro nos céus que te deixou triste? Qual é a parte ruim dessa informação?
Porque é isso que Jesus disse para ele. Você vai ter um tesouro no céu, você vai estar nos céus comigo. Vai seguir a mim, vai ser meu discípulo. Ele falou, mas eu tenho muitos tesouros, prefiro ficar com eles. Uau! Esse cara desperdiçou uma chance de ouro. Podemos estar aqui hoje visitando a igreja, ter a oportunidade de estudar a Bíblia e perder uma chance de ouro também. E aí, Jesus fala, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Isso deixa os discípulos perplexos, porque assim como hoje, em muitas igrejas, naquele tempo, era acreditado que o fato de você ser rico materialmente era um sinal de que você era rico espiritualmente. E Jesus quebra esse link aqui nessa escritura. Não, ser rico financeiramente não implica ser rico espiritualmente. E os discípulos falam, ok, mas a gente deixou tudo. Jesus fala, ei, é impossível. É impossível para o homem ser salvo. É como tentar passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Eu fiquei pensando nisso também. Dá para ver aí no fundo? Isso aqui é uma agulha e aqui tem um buraco. Aí eu fiquei imaginando, será que o Márcio passa aqui? Não sei se vai dar. Não que eu estou te chamando de camelo, irmão. Não estou fazendo essa comparação. Aí eu olhei para o lado, tem o Gabriel. Aí eu falei, caramba, meu. Aí ficou mais difícil, talvez. O Ataíde talvez passe, que está magrinho. Mas acho que não também. Jesus usa essa comparação para nos ensinar quão impossível é para o homem alcançar a salvação. E eu queria que você pensasse alguém agora, que você quer muito que seja salvo esse ano. Só que para você parece que é impossível. E eu queria que você anotasse esse nome agora. Eu vou te dar 10 segundos. Talvez você já tenha na mente alguém. Anota aí alguém que para você é impossível ser salvo esse ano. Você pensa, essa pessoa ser salva é como o Márcio passar por esse buraquinho aqui. Anotou? Ok, se você anotou, eu tenho um desafio para te dar. Se arrepender da sua falta de fé. Porque a minha Bíblia aqui diz que para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É isso que minha Bíblia fala. Terceiro e último ponto de hoje. Deixe o impossível para Deus. Sabe como tornar o impossível possível? Só tem uma forma. Só Deus pode fazer. Em Lucas 1 é isso que o anjo fala. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para os discípulos é isso que Jesus fala. Para Deus nada é impossível. Mas esse é o ponto. Para Deus é possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Para Deus é possível o Márcio, o Gabriel e o Ataíde passarem. Tanto é que eles passaram. Eles estudaram a Bíblia, eles se arrependeram, eles foram batizados e hoje são discípulos de Jesus. São salvos. Irmãos, tornar o impossível possível não é algo utópico. A gente vai ver isso acontecer essa manhã. Porque hoje nós vamos ver aqui subindo no palco, Júlia e Letícia, Luana, Murilo, Rafael e Lucas, que vão ser batizados. Dois deles, o Lucas e a Letícia, já foram batizados, já passaram pela agulha. E hoje nós vamos ver 4 almas serem acrescentadas ao reino de Deus. Esse buraco está ficando largo, irmãos. E esse é o sonho. É que ao longo desse ano, o ano dos milagres, esse possa ser só o começo. Vamos ver muitos mais milagres acontecerem. E cada milagre nós vamos celebrar como se fosse único. Porque cada milagre é contemplar o impossível que Deus está fazendo. Hoje nós nos demos conta disso.
que o que o Einstein falou é verdade. Algo só é impossível, até que Deus duvide e prove o contrário. Parafraseando Einstein, esse é o coração que a gente quer sair daqui essa manhã. E para isso nós vimos 3 pontos. Primeiro, se você quer tornar o impossível possível, comece pelo necessário. Faça o possível e Deus vai fazer o impossível e para Ele seja glória. Amém.